vou falar um pouquinho também agora, já estamos quase no final, um pouquinho sobre a importância da norma NBR 6118, né, que fala a questão do concreto, da classificação do concreto, né. Basicamente, a gente tem 4 classes de agressividade ambiental, a gente chama de 1, 2, 3 e 4, tá? A 1 é uma agressividade fraca, que é classificado o tipo de ambiente no projeto como meio rural, né? Então, o risco de deterioração da estrutura é insignificante. Nós temos a classe de agressividade ambiental 2, a gente chama também de moderada essa classe. Então, são zonas urbanas, né? Então, o risco é pequeno. Nós temos a classe de agressividade ambiental 3, que é forte, a gente pode considerar forte, que são indústrias, são concretos que são colocados dentro da indústria, de zona marinha, né? Então, é grande. E temos a classe de agressividade ambiental 4, que é muito forte, que são indústrias também, químicas, onde nós temos respingos de maré, então o risco de deterioração da estrutura é muito alta, né? E o que significa isso para o concreto, essa classe de agressividade ambiental? Na realidade, no concreto, a gente fala de porosidade. O que significa isso? Quanto maior a porosidade do concreto, menor é a resistência à agressão. Então, quanto menor a porosidade do concreto, mais resistente ao meio agressivo é esse concreto. Então, a norma determina alguns parâmetros, né? Então, hoje, para nós, a norma determina que a relação água-cimento é um dos parâmetros de durabilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de concreto, que eu tenho uma zona de respingo de maré, por exemplo, a minha relação água-cimento é uma classe de agressividade 4, que é muito forte, a minha relação água-cimento tem que ser abaixo de 0,45. Tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando que eu vou ter uma relação de cimento 0,45, isso quer dizer que eu vou cair numa porosidade baixa do concreto, que vai ser mais difícil do concreto. Os agentes contaminantes, deteriorantes, vai ser mais difícil penetrar no meu concreto, atingir a minha armadura ou até mesmo atacar o meu concreto, né? A minha matriz cimentícia que está ali, né? Então, quanto menor a relação água-cimento, menos poroso é esse concreto. Isso é de suma importância. Então, isso não tem nada a ver com a resistência, tá? Então, a gente está falando de durabilidade do concreto, a gente tem que pensar em relação ao cimento e porosidade. Quando a gente fala de resistência, tem que atender a resistência mecânica lá da minha estrutura, né? Que são as cargas, né? Tem que atender as cargas que vão se implicar nessa estrutura. Então, isso é resistência do concreto. Resistência à compressão axial, resistência à tração na flexão, meu módulo de elasticidade. A outra é a relação com o cimento, que tem relação com a minha durabilidade da estrutura. Tá? Então, isso é de suma importância para nós engenheiros e exigir isso, né? Então, quando eu vou fazer uma estrutura, eu tenho que saber quantos anos vão durar essa estrutura e me preocupar com a classe de agressividade e com a relação água-cimento do meu concreto. Hoje a gente consegue fazer concretos de 30, 35 MPa com relação água-cimento altíssima, 0,70, que é uma esponja, então ele atinge a resistência mecânica, só a questão de durabilidade ele não vai atender as normas, tá? Então, um detalhe muito importante é ficar atento nisso, ok?